Vocês fiquem ligados na nossa aula, porque a tia sempre está enviando o recadinho do que vai ser trabalhado na nossa aula, nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar Entendendo o Tempo, capítulo 2, página 26 do livrinho didático de vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a medida de tempo. Dentre os primórdios medidores do tempo, encontra-se o relógio de sol, criado pelo homem, assim como a ampulheta, o relógio. Tem vários modelos de relógio aqui, ó. Vocês podem observar que a tia colocou vários modelos de relógio. Aqui o relógio, outro relógio, outro relógio. Tem vários tipos de relógio. Nós temos a ampulheta, temos o relógio de bolso, o de pulso. Então, nós temos vários tipos de medir o tempo. Ao longo do processo de consolidação da sociedade, os homens e as mulheres foram criando instrumentos e maneiras para se organizar socialmente. Tem o tempo natural, o tempo cronológico. Então, nós vamos ver cada um desse tempo. Aí, a tia quer que vocês peguem o livro para você marcar o tempo natural e o tempo cronológico, tá bom? Na página 27. Vamos prestar atenção no vídeo. Elas que organizamos nossa rotina diária, planejamento, compromissos, tarefas e lembramos de datas importantes. Instrumentos de medidas de tempo. Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de ponteiro. No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos, e, em alguns casos, também a marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, que é utilizado em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. Durante a história do mundo, existiu vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Vamos ver alguns? A ampulheta, criada no século XVIII, conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas, entre elas um pequeno buraco por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo, o tempo é marcado. Relógio de sol. Foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol que reflete em uma placa e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Relógio de pêndulo. Criado em 1656, esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e movem os ponteiros do relógio. Então, meus amores, vocês viram alguns instrumentos que a tia apresentou aí. Agora, nós vamos ver o tempo natural. É aquele baseado nos fenômenos da natureza. Porque para nós estudarmos a história, é muito importante compreendermos o conceito de tempo. Então, a tia vai colocar aqui uma imagem para você observar que ela se refere ao tempo, o tempo da natureza. O tempo da natureza é o pôr do sol, nos ajuda a perceber em que momento do dia nós estamos. Então, o pôr do sol é muito importante. As fases da lua, as estações do ano. Por isso, consiste nas primeiras formas de observação a passagem do tempo, porque através dessa percepção dos elementos da natureza em sua relação com os astros, os povos antigos conseguiram criar o primeiro calendário na observação do sol, observação da natureza, da lua, das estações do ano. Foi com isso que os povos antigos conseguiram criar o primeiro calendário, que foi na observação do sol, da lua,
as estações do ano, suas primeiras observações. Depois veio o tempo cronológico. O relógio é um instrumento em que usamos para contar o tempo cronológico. No livro de vocês, na página 27, tem o relógio, tem a ampulheta, tem o relógio digital. Então, no livro de vocês, quando contamos o horário pelo relógio, é o tempo cronológico. É a invenção dos seres humanos, também baseada em fenômenos da natureza, porém organizado de forma a disciplinar os costumes, gerir a vida social de acordo com as necessidades de cada contexto histórico. Aí foi criado os calendários, os relógios, as tecnologias voltadas ao controle do tempo. Essa forma de medição do tempo varia de uma sociedade para outra, de acordo com suas necessidades culturais de cada povo. Além disso, pessoal, nós também temos o tempo histórico, que se relaciona às transformações das sociedades. É chamado de tempo histórico. Desde os tempos antigos, o homem já tinha necessidade de contar o tempo. Ele percebia o passar do tempo pela sequência do dia, da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. Ele percebeu que o tempo que o sol levava para nascer, se esconder e nascer de novo durava 24 horas ou um dia. O sol nasce no nascente e se põe no poente. O que já aconteceu com você é passado. O que acontece hoje é presente. E o que ainda vai acontecer é futuro. Os homens inventaram vários tipos de relógio. A ampulheta ou relógio de areia, o relógio solar, o relógio mecânico, a clepsidra ou relógio de água. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla AC, que significa antes de Cristo, e para os posteriores, a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Então, pessoal, além disso, nós temos outras formas de contar o tempo. Além de horas, dias e anos, podemos contar o tempo em década, que é um período de 10 anos, os séculos, que é um período de 100 anos, e um milênio, que é o período de 1000 anos. Então, meus amores, além daquelas formas que a tia apresentou, que é o calendário natural, que foi baseado no fenômeno da natureza, como o pôr do sol, e as fases da lua, e as estações do ano, tem o tempo cronológico, que é baseado em fenômenos naturais, porém organizado de forma disciplinar, que cria os calendários, os relógios e a tecnologia voltada para controlar o tempo. Nós temos também o tempo, que é o tempo cristão, que é a primeira divisão do tempo histórico feita pelos historiadores, foi baseado no nascimento de Cristo, antes de Cristo, e o desenho depois de Cristo. No livrinho de vocês, na página 28, vocês podem estar acompanhando. Antes de Cristo e depois de Cristo. E além dessas formas de medir o tempo, nós temos essas daqui, que a tia acabou de falar.
uma década, 10 anos. Um século, um período de 100 anos. E um milênio, período de 1000 anos. Aí, a atividadezinha de casa que ficou para vocês terminarem. A tia depois vai corrigir. É a página 22 e 23 do livrinho de vocês. Que a tia deu aula na semana passada sobre as fontes históricas, tá bom? E até a próxima aula, meus amores.